Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Hoje vamos fazer uma retrospectiva das atividades de duas frentes parlamentares aqui da casa, a do metrô e também a de incentivo ao turismo na cidade. Começamos com o vereador Mauro Pinheiro, que é o presidente da frente pela instalação do metrô em Porto Alegre. Vereador, depois do anúncio da presidente Dilma da garantia do metrô, os trabalhos da frente mudam daqui para frente, né? Com certeza, né? Nós criamos a frente parlamentar do metrô, tendo em vista grandes dificuldades que Porto Alegre enfrenta hoje na mobilidade urbana, até mesmo porque Porto Alegre tem uma característica um pouco diferenciada a outros municípios, né? Uma região de muitos morros e ruas que não foram planejadas, então o metrô hoje se faz necessário, então nós já detectamos isso com antecedência, já havia um debate na cidade, formalizamos uma frente parlamentar e junto com os outros vereadores começamos a discutir e procurar, inclusive a IPTC, Transurb, os órgãos... Se não me engano, em abril vocês lançaram um plano, né? Um projeto para o metrô. Isso, então nós começamos a discutir, fizemos as reuniões aqui na Câmara e posteriormente o governo municipal, a prefeitura municipal, que até então se discutia muito mais os portais do que o metrô, com a troca do prefeito, né, com a substituição do prefeito, o prefeito Fortunati fez um outro alinhamento priorizando o metrô. Com isso a frente parlamentar ganhou força e nós fizemos vários debates e com isso hoje, agora a nossa presidente Dilma ofertando esses recursos, né, para o município de Porto Alegre, em torno de 1,5 milhão, a frente parlamentar agora vai ter uma outra função de não mais lutar pelo metrô, mas sim acompanhamento das obras do metrô em Porto Alegre. Por onde começa esse acompanhamento? Olha, nós vamos acompanhar toda a fase agora acompanhamos toda a fase de debates junto com a prefeitura, com o Estado, porque é um fato interessante, né? Pela primeira vez se reuniu todos os interessados, lutaram em prol do metrô em Porto Alegre, tanto os vereadores, deputados, município, Estado e a própria União, todos estavam se convergiram para trazer o metrô a Porto Alegre. Então isso é um fato interessante, né? E nós participamos com a Transurb, em debates com a Transurb, com a própria EPTC. Então acho que a Câmara teve um papel fundamental aí nesse início para a implantação do metrô em Porto Alegre, discutindo com todas as esferas do poder. E agora, com certeza, quando for implementado o metrô, nós vamos estar acompanhando as obras, acompanhamento às estações, para que fique em locais adequados, né? Vão ser 13 estações, são quase 15 quilômetros de extensão, o metrô de Porto Alegre. Então a gente já participou e vai continuar participando desse debate para que Porto Alegre seja blindada com o melhor possível do metrô, seja nas melhores localidades. Eu acho que nada melhor do que os vereadores de Porto Alegre, que conhecem bem a cidade, que conhecem bem as pessoas, que têm o acesso às pessoas, poderem participar, receber desses usuários que vão ser blindados com o metrô, e que a gente possa auxiliar tanto a prefeitura, o Estado, a empresa que vier a vencer, né, para que a gente possa escolher os melhores locais para as estações, discutir as questões locais de cada estação, de entradas, ou locais, depois a própria Cis Brasil, né, que vai ser subterrâneo esse metrô, e com isso nós vamos ganhar uma área, né, hoje onde está passando o ônibus, que tem os corredores, isso não vai mais existir, porque não vai ter metrô e ônibus, não vão competir entre eles, né, até pela capacidade do metrô. Então Porto Alegre vai ganhar uma área nova, que né, onde passam esses corredores, vai ser uma área que, como o metrô é subterrâneo, vai alargar as avenidas. Eu acho que vai ser mais uma função da frente parlamentar, discutir com as comunidades, com as pessoas, o que nós poderemos trazer, o que fazer nessas áreas que vão surgir. Tu achas que o próprio anúncio da garantia do metrô já é um reflexo dessa, não sei se a gente pode chamar de pressão parlamentar, mas desse esforço parlamentar conjunto de trazer a discussão para o metrô? Com certeza, eu acho que foi de suma importância essa discussão na cidade, né? Tanto na Câmara de Vereadores, como depois com os deputados, essa pressão política e para que venha o metrô para Porto Alegre, porque nós sabemos da grande dificuldade e até mesmo para onde foi o metrô, né? Porque esse metrô poderia, a princípio, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre queria fazer do centro até o estádio Beira-Rio pela Copa, e depois a presidente Dilma foi dito que o metrô teria que ser uma obra não para a Copa, mas uma obra que solucionasse realmente os problemas de Porto Alegre, das capitais, né?
e Porto Alegre foi escolhida até porque apresentou um dos melhores projetos, um projeto que bem adequado, diminuindo até os valores, os recursos, né? Inicialmente se pedia 2 bilhões e 400 milhões para o governo federal, depois foi se baixando esse valor, graças à parceria de governo federal, estadual e municipal, onde o Estado e o município vão abrir mão de impostos para poder baixar esses valores. Então Porto Alegre foi escolhida, né, uma das capitais que vai ter o metrô, e nós também, com a Frente Parlamentar, ajudamos a debater o melhor local para esse metrô, né, porque ele poderia ser, por exemplo, em outras regiões de Porto Alegre, mas tendo em vista a grande necessidade da Zona Norte e até mesmo pela ligação com a região metropolitana, que acaba entrando pela Zona Norte ao centro de Porto Alegre, foi escolhido naquela região e a Frente Parlamentar teve também a sua parte decisiva de ajudar, porque conhece a cidade, sabe aonde nós temos os maiores gargalos hoje na mobilidade urbana de Porto Alegre. A Frente participou também da comissão especial para a instalação do metrô, né, que também foi um grande fórum de debate. Nas últimas reuniões da Copa, a perspectiva que se tinha de que até 2018 se tem uma concretização do metrô. Tu achas que é viável esse prazo? O metrô pode levar até 10 anos para a construção, né, do metrô, é uma obra grande, até porque ela é toda subterrânea, né? Então, mas eu acho que é possível até 2018 o metrô já está funcionando, né? Até porque tem uma vontade política de todos, né? Tanto o município, estado, governo federal tem essa vontade política da obra do metrô, e é uma obra que não vai só privilegiar Porto Alegre, né? Vai acabar toda a região metropolitana, Gravataí, Viamão, Alvorada, Cachoeirinha, Canoa, acaba se interligando também com o Transurb. Então é uma obra importante não só para Porto Alegre, como toda a região metropolitana. Eu acho que foi o melhor local que foi escolhido, realmente é a área que mais necessita. Eu acho que vai ter então, com a vontade política de todos os vereadores, deputados, os prefeitos da região metropolitana, eu acho que vai ser feito de tudo, o todo possível para destravar essa obra e que ela ande o mais rapidamente possível, para que a gente possa solucionar problemas dessa região metropolitana e de Porto Alegre, da Zona Norte, principalmente, que está cada vez mais saturado o trânsito naquela região. Eu acho que tu colocaste um ponto importante, né, que é o que pode travar a obra. Nesse ponto em que há garantia de recursos e há vontade política, como tu falaste, o que ainda pode travar o processo de começar a obra? Tem a licitação agora, né, porque vai ser uma obra que não vai ser gerida pelo Estado nem pelo município, né? Então tem que ter uma empresa particular, né? Vai ser uma empresa privada com os recursos públicos. Então essa questão sempre pode causar algum problema. Mas como eu vejo assim, eu acho que como tem a vontade política, tem os recursos, eu acredito que essa obra vai andar, vai funcionar, e é só uma questão de tempo mesmo, tempo de obra mesmo. Eu não acredito que vá acabar trancando a obra pela vontade da população, pela vontade dos parlamentares, e até mesmo porque a gente já falou, pela primeira vez a gente vê todos os partidos políticos, todas as esferas políticas, todos estão empenhados que essa obra ande o mais rápido possível, até pela necessidade da região que está cada vez mais com o trânsito saturado. É já uma espécie de insatisfação boba, mas quando se fala que está garantido o metrô na Zona Norte, se fala e por que não para a Zona Sul, para o centro da cidade. Tu achas que nessa próxima década, vamos colocar assim, de construção do metrô, há possibilidade do surgimento de um novo projeto, dessa vez para outras partes da cidade? Eu acredito que sim, até porque essa seria a primeira fase do metrô, né, que sairia da Fiergues, iria até a Borges Medeiros, e eu acredito numa segunda fase do metrô que venha da Borges Medeiros em direção a Zenha, Bento Gonçalves, até a direção da Agronomia, que faria com essa volta resolveria em muito problema de Porto Alegre, porque depois tu teria os ônibus só na transversais ligando e tu poderia andar por toda a cidade, né? Eu acredito que num futuro bem próximo a gente possa buscar essa segunda fase do metrô, né? Apesar de que a primeira nem começou, né? Mas acho que a gente tem que pensar grande, já tem que pensar na segunda fase. Porto Alegre precisa muito desse metrô. Porto Alegre está ficando saturado, a mobilidade, o trânsito em Porto Alegre está cada vez chegando ao seu limite, todos nós sabemos, e com o trem, com o metrô, com certeza vai desafogar o trânsito, né? E a Zona Norte só foi escolhida hoje não porque se preteriu em relação ao restante da cidade, é porque hoje é a região de Porto Alegre que tem um trânsito
mais acentuado na questão de ônibus, até porque é a saída para várias cidades da região metropolitana, então por isso que é a Zona Norte, né? E também a possibilidade agora desse metrô ser interligado com a Transurb. Mas com certeza, quando se conseguir a segunda parte desse anel da segunda fase, aí ficará bastante, vai melhorar muito o trânsito em Porto Alegre, né? Claro que é uma obra de longo tempo, né? Mas a gente acredita que também tem os BRTs que podem começar já a utilizar esse itinerário até que o metrô fique pronto, né? Tem algum planejamento da frente parlamentar para 2012 já? Alguma espécie de evento, de reunião que vocês estejam planejando? A frente parlamentar estará atenta, né, para a evolução e se tiver algum empecilho para que nós, na Câmara de Vereadores, possamos desobstruir, fazer com que essa obra ande o mais rápido possível pela grande necessidade da cidade. Tá certo. Obrigada, vereador, pela participação aqui. Boa sorte com a frente em 2012. Obrigado. Daqui a pouco o Jornal da Câmara volta falando de mais uma frente parlamentar aqui da Câmara Municipal, dessa vez a Frente de Incentivo ao Turismo. Todo mundo fala em coleta seletiva de lixo e reciclagem, mas você conhece as etapas que envolvem o processo? Desde o recolhimento do lixo seco até a volta dos produtos ao mercado? Após a coleta seletiva, o lixo é encaminhado para uma unidade de triagem, onde é feita a separação dos plásticos, papéis, vidros, isopor e demais materiais recicláveis recolhidos. Após a divisão, o lixo seco é prensado e agrupado em fardos. Em Porto Alegre, existem 16 destas unidades conveniadas, onde trabalham centenas de pessoas de baixa renda. Tá vendo que trabalhão? Só depois de todo este processo é que o lixo reciclável é vendido para as grandes indústrias como matéria-prima para novos produtos, como a caixinha de leite que você compra no supermercado. Além das embalagens longa-vida, latas de refrigerante e garrafas PET, estão sendo fabricados também tubos de PVC feitos a partir de material reciclado. E não é só. A chamada indústria verde está sempre trabalhando para descobrir novas formas de reutilização dos resíduos. E você também deve incentivar a reciclagem adquirindo artigos que podem ser reaproveitados. Para saber se o produto que você está comprando é reciclável, basta procurar este símbolo aqui. Voltamos com o Jornal da Câmara e vamos falar agora sobre as atividades da Frente Parlamentar de Incentivo ao Turismo em 2011. Estamos aqui com o presidente da Frente, o vereador João Carlos Nedel. Vereador, como é que foram as atividades da Frente nesse ano que passou, em 2011? Olha, foram realmente intensas. A Frente Parlamentar, a Frentur, ela não faz turismo, mas ela articula isso e por isso foi assim criada, para articular e incentivar as realizações turísticas e os equipamentos turísticos da nossa capital. Então, assim, nós fizemos indicações, por exemplo, ao governador do estado para liberar o Cais Mauá, que demorou assim 11 meses para simplesmente fazer a liberação aos empreendedores. Então, agora o assunto está andando. Então, essas articulações a Frentur faz. Então, por exemplo, em 2013 vai ser realizado aqui em Porto Alegre, do dia 24 de julho até 4 de agosto, a Olimpíada Master. Aí a Frentur teve um papel muito importante, articulou com o prefeito, articulou com a presidência da Câmara, e essa Olimpíada,
que vai trazer aproximadamente 6 a 8 mil pessoas para Porto Alegre. Já é uma luta antiga do Biro de Turismo aqui de Porto Alegre. Já é uma luta, agora já está na reta final. E também próximo a essa data, nós tivemos um problema aqui em Porto Alegre. Nós perdemos a Copa das Confederações, não é? Porque o estádio internacional não ia ficar pronto e tal, não sei o quê. No entanto, a Frentur, em contato com a Arquidiocese de Porto Alegre, com a CNBB, com vários órgãos da Igreja Católica, está trazendo para Porto Alegre a pré-jornada da juventude, também do dia 14 a 20 de julho de 2013, nós pretendemos trazer para cá essa pré-jornada, que é preparatória à Jornada Mundial da Juventude, que vai acontecer no Rio de Janeiro, com a presença do Papa. Uma semana antes é a chamada pré-jornada. Então nós pretendemos trazer para Porto Alegre 30 mil jovens a Porto Alegre para a pré-jornada. Muitos jovens de Porto Alegre estiveram lá em Madrid este ano para a Jornada Mundial e lá contataram os jovens alemães, espanhóis, italianos que querem muito vir conhecer Porto Alegre por causa das etnias que aqui estão, que são basicamente italianos, basicamente alemães, portugueses, poloneses, e essas pessoas dizem, não, nós queremos ver a terra que acolheu os nossos ancestrais. Né? Então nós pretendemos trazer também aqui do Mercosul, todos, né? Que são os mais próximos. Então isso é um evento muito importante que a Frentur, inclusive agora, nesta semana, tem uma audiência com o senhor prefeito para oficializar todo e organizar um grupo de trabalho, porque com 30 mil jovens, isso vai mexer em tudo, né? Vai mexer no trânsito, vai mexer com a hotelaria, vai mexer com vários setores. Mas é exatamente nessa questão que eu queria entrar, porque Porto Alegre cada vez recebe mais eventos e eventos de grande porte, como esses que o senhor citou. Agora, tem estrutura suficiente para isso? Os hotéis, os restaurantes? Para 30 mil jovens, realmente não tem estrutura. Nós vamos ter que montar, assim, casas de família, né? Quartel, centro de eventos, locais para retiros espirituais, e também não ficar só em Porto Alegre, será a grande Porto Alegre. Então, temos que fazer um trabalho muito grande para um evento grandioso desses. Bom, fora isso, nós temos outros também detalhes. Por exemplo, os caminhos rurais têm uma forte mão da Frentur, né, que ainda temos com dificuldade de divulgação, porque o porto-alegrense não conhece os caminhos rurais, o que nós temos aqui, as fazendas, os sítios, criação de cavalo, né, e pousadas que nós temos no Lami, no Campo Novo, em Belém Novo, na própria Restinga, né, nós temos uma infraestrutura bem interessante que Porto Alegre deveria conhecer melhor. O senhor falava antes desses jovens que querem vir conhecer outras culturas ou resgatar uma parte de sua cultura, e o turismo é sempre isso, né? Um encontro de culturas. Exatamente. Tu estás dizendo então que o próprio porto-alegrense não entra em contato com a sua muito. Pois mas também a culpa um pouco é nossa também. Nós divulgamos muito pouco. Então não apresentamos grandes atrações mesmo. Hoje o jovem especialmente está muito voltado para o exterior, né? Vem qualquer cantor internacional, lota. Agora nós temos as nossas atrações e parece que não são... não tem atração para a nossa população.
mas precisamos realmente de divulgação. O senhor tocou num ponto interessante, que é a vinda de mais shows e espetáculos internacionais para Porto Alegre. O senhor acha que isso já é um reflexo do aumento de estrutura da cidade? Olha, eu não sei exatamente a que se refere, mas eu tenho a impressão que Porto Alegre está entrando no roteiro já internacional, e isso é muito bom. A infraestrutura ainda tem que ser melhorada, e nós vamos ter aí com a Arena do Grêmio um centro de convenções. Eu não sei como é que está o assunto do internacional, se vai ter o centro de convenções lá ou não, né? Nós temos feiras. Por falar em feiras, nós temos o centro de eventos da Vila Nova, que a Frentur propôs o nome do ex-vereador falecido Ervindo Besson, que lá já se encontra vários eventos locais também, isso é importante. Também temos a Feira do Artesanato da Tristeza, uma nova feira que funciona aos sábados, para o porto-alegrense ver a nossa arte, né, o nosso artesanato. Nós estamos trabalhando. É difícil, mas acho que temos coisas novas aí. O foco não é só no turismo para fora, mas o turismo de dentro. Exatamente. Também. Nós temos agora aqui ao lado da Câmara, vai iniciar finalmente a construção do novo prédio da OSPA, né? E também é um assunto extremamente importante. A gente vê que o Teatro São Pedro também está evoluindo, está já em fase de novas construções, né, que isto vai aumentar, porque o turismo ele se movimenta primeiro pela cultura, depois pelo lazer e depois pela gastronomia. Então nós temos que incentivar esses detalhes todos. Para o ano de 2012 que se inicia, quais são as atividades já programadas da frente? Bom, nós, como te falei, nós articulamos. Nós não fizemos diretamente. Nós temos muita esperança na ampliação da pista do aeroporto, que nós temos que acompanhar muito de perto. É um problema sério, um problema de burocracia, que tem que ser muito bem acompanhado. É um assunto assim bastante pesado em termos de investimentos, e que nós temos que acompanhar. Então, esses eventos que vão acontecer em 2013 devem ser acompanhados com muito trabalho. Bem então, planejados. não tem muito trabalho novo. Temos que conseguir chegar ao fim desses trabalhos já iniciados. Por exemplo, nós estamos há mais de 3, 4 anos tratando de um roteiro turístico, cultural, religioso, que nós temos artes em nossas igrejas e também são pouco conhecidas, não é? Então nós estamos tentando, mas aí sempre tem um detalhe, ou falta acessibilidade, ou a igreja não é aberta, né, constantemente. Então são detalhes que temos que chegar ao fim para que nós finalmente tenhamos um roteiro turístico religioso adequado. Nós temos também tratativas com o governo do estado sobre a Ilha da Casa da Pólvora, que nós estivemos lá, inclusive, com a TV Câmara, fizemos uma bela reportagem lá, mas o governo do estado não demonstrou muito interesse. Isso é lamentável, é mais um trabalho forte que nós temos para fazer. É importante a gente lembrar, vereador, que já é a segunda legislatura de atuação da frente, né? Exatamente. Nesse tempo todo, quais foram as principais evoluções do diálogo do turismo com os outros órgãos da cidade? Pois é, foram basicamente o que estou a concretização apresentando, desses eventos. Concretização desses eventos. Mas nós temos vários detalhes. Por exemplo, agora, a revitalização da Orla, que foi assinado recentemente, que vai na sua fase inicial, desde a usina do gasômetro até a Foz do Arroio Cavalhada, ao lado do Barra Shopping. Vamos fazer bons investimentos. Nós temos o turismo náutico, que também
Agora, com os 2 trapiches que vão sair lá em Ipanema, um flutuante e o outro esperando só a licitação, nós vamos ter facilidades para finalmente desenvolver o turismo náutico e mesmo o transporte hidroviário pelo nosso Guaíba, que nós precisamos, que recentemente foi assinado um edital de manifestação de interesse da Prefeitura para os eventuais interessados, para ver se finalmente se torna realidade o transporte hidroviário do Lami, da Tristeza, de Belém Novo, para o centro da cidade, né? Uma série de questões, então, que a frente tem para trabalhar nesse ano de 2012. Exatamente, temos muitas questões, muito trabalho, e a gente só lamenta que como são demoradas as ações, as concretizações, né? Eu não sei se é a burocracia pública ou a falta de recursos para investimentos, porque, na verdade, quem faz turismo é a iniciativa privada e o governo. Então, e a Câmara, que é o legislativo, articula, faz esses movimentos e se precisar algum incentivo tributário, a Câmara está sempre aberta, né? Isso a Frentur tem sempre olhado muito de perto isso. Tá certo. Vereador, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Câmara. Sorte e paciência para as negociações de 2012. Exatamente. E faço um apelo aos porto-alegrenses. Conheçam realmente a sua bela cidade. Tá certo, muito obrigada. E obrigada a você também. O Jornal da Câmara termina aqui. A gente se vê na próxima edição.